Bom, agora vamos falar aí um pouquinho sobre infração penal e suas modalidades. A primeira, infração penal. Fim. Definição. São infrações penais mais graves, passíveis de pena privativa de liberdade, prisão, pena de multa ou outras sanções previstas na legislação. Que é crime, por exemplo? Homicídio, roubo, tráfico de drogas. Também dentro dessa modalidade aí, a gente tem também aí a classificação dos crimes. Crime doloso é quando a gente tem a intenção de cometer o crime ou assume o risco de produzi-lo. Por exemplo, assassinato. A pessoa tem a intenção de matar, ela quer matar, é crime. Você não pode cometer assassinato. Isso está aí no Código Penal. Crime culposo é quando o agente não tem a intenção de cometer o crime, mas age de forma negligente, imprudente ou imperita, causando resultado. Por exemplo, um acidente de trânsito. Vamos supor aí que o carro esteja dirigindo bêbado, então, encheu a cara. Daí é uma imprudência, segundo a lei. Você não pode dirigir embriagado, você pode ter sua carteira cassada, você pode ser preso e você pode causar um acidente. Então, de certa forma, você não queria cometer um crime, mas assim, tipo, crime, crime preterdoloso. Quando o agente tem a intenção de praticar uma conduta, mas o resultado é mais grave do que o pretendido. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte. Vamos supor, você está ali numa briga de bar, você está ali com seu companheiro, vocês beberam, encheram a cara, vocês acabam saindo na mão por algum motivo. Ocorreu alguma discussão, vocês saem na mão, você dá um soco na cara do seu amigo, ele cai e bate a cabeça na quina da mesa. Felizmente, um golpe na nuca pode ser fatal em alguns casos, pode ser uma lesão muito grave, pode ficar paraplégico, mas vamos supor que ele morra. Você vai responder do mesmo jeito. Você vai responder, pois você agrediu ele, mesmo que não houvesse intenção, mas a sua agressão produziu uma reação ali inesperada. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um crime. Crime comissivo, quando a gente pratica uma ação positiva, ou seja, realiza algo para cometer o crime. Por exemplo, o roubo. A ação positiva ali, no caso, seria você estar ajudando para que aquilo ocorresse. Vamos supor ali, você está ali numa moto, você e seu companheiro, você vai lá e dirige a moto ali para roubar. Ou seja, você está ajudando que o crime seja cometido, né? Tem o crime omissivo também, quando a gente, por omissão, deixa de evitar o resultado, embora tivesse o dever de agir. Por exemplo, a omissão de socorro. Se você está ali, você é algum médico, alguma coisa, você vê uma pessoa ali passando mal na frente do hospital que você trabalha, dependendo se seja um hospital público ou privado, você não pode omitir socorro àquela pessoa. Você tem que prestar o socorro, é previsto no lei, não importa qual seja o local, e você vai pagar. Infelizmente, finalmente, por isso, você não prestar o seu socorro àquela pessoa. Contravenções penais. As contravenções penais são infrações de menor gravidade que os crimes, por isso geralmente resultam em apenas penas menos severas, como prisão simples, aquela prisão que não pode ultrapassar um ano, ou então multa. Então, se for ali, ó, aqui o exemplo, vai jogar lixo em local impróprio, perturbação de sossego público, vagabundagem, antiga contravenção que visava punir uma andarilha significativa, né? No caso, a vagabundagem não sei se encaixa mais hoje em dia, já que todo mundo tem a liberdade de fazer o que bem cuidar da rua, se quiser morar na rua, pois bem, pode. Mas, então, aí, por exemplo, vamos supor que você pare o seu carro na frente da casa de uma pessoa. Você vai sim responder por multa, está ali no Código de Trânsito, vai ter uma legislação também no Código Penal, né? O Código Penal vai acabar se apoiando no Código de Trânsito para isso, para aplicar a pena, né? Vai ter ali previsão no Código de Trânsito que você pode ou não fazer. E o Código Penal vai entrar com a pena. Isso daí a gente vai ver mais para frente, né? Como é que se chama isso. Todo um código usa ali de uma norma do outro ali para se apoiar. Geralmente elas têm penas mais brandas em comparação aos crimes e não envolvem um grande prejuízo social. Ou seja, elas são penas mais pacatas.
São penas ali que servem para estabilizar a situação, não permitir que aquilo ocorra, mas, ao mesmo tempo, punir, de certo modo, para que a pessoa não tenha reincidência naquele comportamento. Elas não exigem a mesma complexidade do processo penal, sendo tratadas de maneira bem mais simples. Ou seja, se você está ali, hoje você pode estar fazendo muito barulho e amanhã mesmo você pode ser preso, por exemplo. Não precisa passar por um processo, não precisa passar por um... Mas aquilo tem que ocorrer conforme a pena indica. Não pode ocorrer nenhum abuso, entendeu? Tem que ser exatamente da forma que a pena indica e tem que ocorrer, por exemplo, ali no... Como é que posso falar? Tem que ser pego no flagra ali, né? Cometendo aquela infração. Temos aí também, ó, algumas classificações das infrações penais segundo a gravidade. Temos aí crimes hediondos, são aqueles crimes considerados mais graves devido à sua natureza, ao dano social que causam, e a legislação prevê penas mais severas para esses crimes, como homicídios qualificados, tortura, tráfico de drogas, estupro, entre outros. A principal característica desses crimes é a sua alta repressão social. É um tipo de crime aí, está dentro das infrações penais. Vocês não podem cometer crimes comuns. São os crimes que não possuem uma natureza qualificada, como os hediondos. A gravidade varia. Esses são comuns que não possuem uma excepcional recurso social, como ocorre com os hediondos. Ou seja, são crimes ali que você pode cometer no dia a dia, como um roubozinho ali, né, alguma coisa, jogar lixo no local indevido, jogar poluição na água, entendeu? Coisas aí que a população geralmente não liga tanto. Temos também os crimes minimizados. São aqueles que envolvem uma especial proteção constitucional e que, em determinadas situações, não podem ser perdoados ou mitigados. Um exemplo seria o crime de racismo, que é imprescindível e não cabe anistia ou indulto. Ou seja, você cometer racismo ali, ela não tem perdão ali, né, pelo juiz. É um crime que a Constituição prevê que você não pode estar fazendo. Coisa que a Constituição libera ali para todos, né? As garantias fundamentais do direito das pessoas. E você não pode estar ali. E sair impune. Agora, a infração penal e a sua relação com a pena. Pena privativa de liberdade. É quando o agente é condenado à prisão, como já disse. Aí, pena de multa. Quando o agente é condenado a pagar uma quantia ao Estado como forma de penalidade. Por exemplo, a multa ali por violação. Pode ser de trânsito, alguma coisa. Pena definitiva dos direitos. Quando o condenado tem sua liberdade limitada de outras formas, como prestação de serviços à comunidade ou interdição de direitos. Por exemplo, proibição de frequentar certas cidades. Ou então ali, alguma coisa ali, por exemplo, é, a, a tornozeleira, você não pode sair de casa, você é obrigado a ficar no espaço. Tem a pena de advertência também para contravenções. O agente pode ser advertido ao invés de ser punido com prisão ou multa. Ou seja, tem algumas penas ali, como por exemplo, prevê a PEC das drogas ali, que foi aprovada no Estado. É uma emenda, né, que foi na Constituição, que prevê que se você for pego aí com qualquer quantidade de droga, você não pode ser preso, você pode ser levado, você recebe uma punição verbal ali no caso, né, uma advertência. Você, no caso, tem que receber uma instrução para que você pare de usar drogas em lugares inoportunos, pare de transportar, por exemplo. Então, você não pode responder penalmente por aquilo. Agora vamos aí para o próximo tópico aí do nosso estudos, que significa a objetividade jurídica penal. A objetividade jurídica no direito penal diz respeito ao valor ou bem jurídico que a infração penal busca proteger, que foi afetado pela ação do agente. Ou seja, aquilo que está ali previsto na Constituição, que são bens comuns às pessoas. Por exemplo, o direito à vida, o direito à segurança, o direito à saúde, o direito ao patrimônio,
São coisas ali que já estão presentes no Código, no Código Constitucional, né, na Constituição Federal, e o direito penal está aí para lutar por ele. Por exemplo, a vida, a liberdade, o patrimônio, a honra, entre outros. E cada crime possui uma objetividade jurídica específica. Ou seja, cada crime ali vai ter um objetivo ali. Por exemplo, por que o homicídio é crime? Porque o homicídio vai contra a vida da pessoa alheia. Por que o roubo é crime? Porque o roubo é um furto com violência ou grave ameaça ali, né? Que é uma questão de segurança contra a pessoa e é também levar o patrimônio da pessoa embora. O patrimônio nada mais é que um direito ali. A pessoa, né? A pessoa tem o direito até aquele bem, tem o direito ao patrimônio. Por exemplo, o estupro é uma violência contra a dignidade sexual da pessoa e o furto ali também, mais uma vez, problema contra o patrimônio da vítima. E tudo isso daí tem que ser protegido pela objetividade jurídica penal. Objetividade jurídica nada mais é que o objetivo da pena. Por que a pena existe? O que a pena guarda? Entendeu? O que a pena pune? O que foi arrancado daquela pessoa que a pena precisa punir? A importância da objetividade jurídica, a garantia dos direitos, a definição da objetividade jurídica ajuda a esclarecer quais direitos estão sendo protegidos pelo ordenamento jurídico e facilita a compreensão da natureza da infração. Ou seja, o objetivo está lá para escancarar a nossa cara para quem aquela lei também. Como eu já falei, ao definir qual bem jurídico é afetado pela conduta criminosa, a objetividade jurídica ajuda a categorizar as infrações penais de acordo com a sua gravidade e impacto na sociedade. E daí, mais uma vez, vai ali na proporcionalidade do crime. Por exemplo, por que um crime de estupro, às vezes, o cara pode ficar preso por muito tempo ali? Porque é um crime que atenta contra a dignidade da outra pessoa, é um crime que ofende não só a pessoa, mas a toda a sociedade como si. É um ataque à dignidade humana, então é o que causa tanta repressão, porque as pessoas querem acabar com a dignidade da pessoa que cometeu aquilo também. Agora, explicando sobre o sujeito ativo, passivo e objeto do direito penal. Sujeito ativo ou agente. Sujeito ativo é aquele que pratica uma infração penal, ou seja, a pessoa quem comete o crime. É quem a lei penal busca punir. Ele é o autor do delito, tem responsabilidade pela conduta ilícita. O sujeito ativo pode ser pessoa física, qualquer indivíduo que comete um crime, ou então a pessoa jurídica, é uma pessoa imaginária. Mas no caso, a empresa também pode cometer um crime. Aí daí vai estar respondendo ali como pessoa jurídica, né? No caso, que é uma pessoa que representa ali, né, o dono, sócios. Depois a gente vai ver um pouquinho isso no direito civil. No caso ali, ó, em certos casos, como ambientais ou tributários, uma empresa ou outra organização pode ser o sujeito ativo. Ou quando a gente tem de cometer o crime, culpa. Quando a gente comete o crime sem intenção, mas por negligência, prudência, imperícia. E a gente já viu isso daí no caso. Então, esse daí é o sujeito ativo, aquele que tem o dolo, aquele que tem a culpa de alguma forma ou outra ali, o que aconteceu. O sujeito passivo quem é? O sujeito passivo é aquele que sofre as consequências da infração penal. Ou seja, é quem sofre o dano ou a ameaça de dano em razão do crime. Ou seja, é aquele que está sendo prejudicado segundo a lei. Ou seja, já que a lei está aqui para preservar alguma coisa, para preservar alguma dignidade, para preservar algum bem, preservar a vida, então o sujeito passivo é essa pessoa que está tendo, que busca, né? O direito penal busca proteger o direito dela, mas no caso o direito dela foi anulado ali por outra pessoa, né? Outra pessoa acabou atacando ela, acabou morrendo, acabou acontecendo alguma coisa. Então ele é o sujeito passivo da infração, ele é a vítima do crime. O sujeito passivo pode ser também pessoa física, no caso de crimes como homicídio, lesão corporal, roubo, estupro, ou uma vítima de outra coisa, agressão, ser humano individualmente no geral, e a pessoa jurídica também, né? Por exemplo, crimes que afetam uma organização como golpes, fraudes fiscais, crimes contra a administração pública. A vítima pode ser uma pessoa jurídica como uma empresa ou um Estado. E esse ponto aí do Estado é muito interessante, pois todos os crimes a pessoa tem que responder contra o Estado. Porque, por exemplo, se ela vai lá e fere a dignidade humana de outra pessoa, quem que ela está ferindo? Ela está ferindo a Constituição. Porque além da gente ter os direitos e garantias fundamentais, depois dos 18 anos, no caso, depois do, né, tem o período ali de 16 que a gente
não responde também, né? Mas a gente pode responder sim, né? Se não se fale. Mas então, a gente não responde penalmente, né? Até os 18 anos, mas a partir dos 18 anos você tem deveres a serem cumpridos. Você tem que zelar pelo que está ali escrito na Constituição. Então, você sempre vai responder ao Estado quando você comete um crime. Porque, no caso ali, você não está ferindo só a pessoa, você está ferindo a lei como um todo. Você está ferindo tudo que foi previsto, direito, de garantia, você feriu. Por exemplo, você foi lá e matou. Se o Estado protege a vida do indivíduo, você tem que responder pelo que você fez com o indivíduo, você tem que responder ao Estado pelo que você está fazendo. Porque você infringiu alguma coisa que o Estado determinou que você não podia. Aí, o objeto do crime é um bem jurídico protegido pela norma penal, ou seja, aquilo que o Estado busca preservar ou proteger para a tipificação penal de determinada conduta. O objeto do crime pode ser material, no caso, se for algum furto, algum roubo, um celular, um computador, dinheiro. Pode ser imaterial, algum bem intangível, por exemplo, a honra, você vai lá e ferra a honra do cara, você fere a pessoa, a dignidade dela, você xinga ela, você maltrata, você se fere calúnias, a dignidade sexual, por exemplo, em alguns casos mais pesados. E o objeto do crime sempre deve estar vinculado ao bem jurídico protegido. E é isso que justifica a punição do infrator. O Código Penal brasileiro classifica os bens jurídicos de acordo com a sua importância para a ordem social, como a vida, a liberdade, o patrimônio e entre outros. E no caso aí também, o objeto do crime, às vezes, pode ser o próprio corpo. Porque se você, além de matar a pessoa, você tenta ocultar o cadáver, você também vai responder pelo crime de ocultação de cadáver. Então temos aí esses dois elementos aí, ó. Do, do sujeito passivo, a gente tem o Estado, que está sempre aí, você sempre vai responder ao Estado. E se você matar alguém, em caso de homicídio, o corpo da pessoa também vai ser objeto do crime. Também vai ser algo que o Estado vai defender, entendeu? Pois o corpo da pessoa, né? O Estado garante que depois de morte, as pessoas tenham a dignidade dela, serem enterradas. Então você também responde pelo corpo como se fosse um objeto. Aqui a gente tem um exemplo aí, ó, que está previsto no artigo 213 do Código Penal, crime de estupro. Sujeito ativo, a pessoa que comete estupro, quem pratica violência sexual. Sujeito passivo, a vítima, quem sofre a violência. O objeto do crime, a dignidade da vítima. Entendeu? Então está aí bem ilustrado. Mais um exemplo aí, ó, que vocês. Deixa eu ver. Ó, crime de roubo. O agente que pratica o roubo, quem subtrai algo da vítima usando violência de grave ameaça, direito passivo. A vítima do roubo, quem teve o seu patrimônio subtraído do objeto do crime, o patrimônio da vítima. Já falou aí, então você não pode sair tomando pelos outros e também tem essa questão dos bens imateriais. Você não pode tomar. A honra e essas coisas. O que significa a norma penal incriminadora? Define a conduta criminosa. A norma penal incriminadora descreve o que é proibido. Estabelece as condições para que se configura para a configuração do crime. Ou seja, ela determina o comportamento que será considerado ilegal e que resultará em punição. Exemplo, no artigo 121 do Código Penal brasileiro, que trata do homicídio, está previsto que matar alguém constitui crime e, então, tem uma pena. Ou seja, tudo que está ali no Código Penal, não existe crime sem pena, não existe pena sem crime. Então, é um princípio do direito penal, e estabelece a pena, vai ter ali a norma, vai ter que ter o que é, por exemplo, aqui a reclusão de 6 a 20 anos, se você matar uma pessoa, vai ter o princípio da proporcionalidade, função de proteção de bens jurídicos. As normas penais incriminadoras têm como principal função a proteção dos bens jurídicos essenciais para a convivência social, como a vida, a propriedade, a liberdade, a honra, foi tudo que a gente já viu. Então, isso daí é só para garantir a ordem social, para que as pessoas se respeitem, para que as pessoas sigam ali a Constituição. Um exemplo de norma penal incriminadora seria, por exemplo, crime de roubo aqui, ó, artigo 157, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver consumado o furto, subtrair a coisa mediante o uso de violência. Ou seja, o roubo ali, né, no caso,
você chegar na pessoa querendo tomar as coisas, essa norma tipifica o crime de roubo, ou seja, descreve uma conduta criminosa, subtrair algo com de violência, estabelece a pena correspondente, que pode ser a reclusão de 4 a 10 anos do indivíduo. Ele vai ter que pagar ali, né? Agora que a gente já viu que são normas incriminadoras, o que significa norma penal não incriminadora? As características delas aí. Não tipificam crimes, ao contrário das normas penais incriminadoras. As normas penais não incriminadoras não definem a tipificação de condutas criminosas. Ou seja, ela tem ali uma pena, mas às vezes ela não tem nada a ver com a conduta criminosa. E às vezes talvez ela possa nem ter a pena, né, no caso, né? Ela serve ali para regular algum procedimento penal ali para que não a aplicação das leis em relação. A execução da pena ou outras situações que não envolvam diretamente a criminalização de comportamento, tratam de aspectos procedimentais ou institucionais. Essas normas podem estar relacionadas ao processo penal, como os procedimentos que devem ser seguidos, investigação ou julgamento, direitos do réu, prazos processuais ou cumprimento de penas. Exemplos: normas que estabeleçam a presunção de inocência, no caso que a gente já viu aí, né, que é o princípio do direito penal, a presunção de inocência, que o cara não pode ser tratado como criminoso até que seja julgado, né? No caso, tem uma norma penal para isso. No caso, não é uma pena, né? Não é um crime, é uma norma penal que existe. As normas que regulam como a pena privativa de liberdade deve ser cumprida. Envolve a aplicação ou a execução da pena, mas não a definição do crime. Essas normas podem estar voltadas para a execução penal, como a regulamentação de penas alternativas, a forma como o condenado cumprirá a sua pena, mas não dizem respeito ao que constitui um crime. Aí, no caso, seria ali, você está cumprindo ali alguma coisa, algum voluntariado, uma coisa ali, alguma atividade, alguma, posso dizer, um serviço para caridade, ali, alguma coisa ali. Você pode estar pagando, né? No caso, você não tem uma pena incriminadora, então, tipo, você não é tratado como um criminoso, não vai preso, não vai pressionar essas coisas. Você pode estar tendo ali uma pena alternativa para você. O Código de Processo Penal, ele regula os procedimentos judiciais relacionados à investigação e ao julgamento dos crimes, mas não descreve o que é o crime ou define sua punição. Ele trata de aspectos como o direito à defesa do acusado, que eu já falei, a forma de interposição de recursos, né? No caso ali que vai definir como é que você pode estar fazendo a sua defesa, não sei quantos tempo tem, né? No caso, o acusado tem, né? Para se defender no processo penal. As normas de investigação policial, por exemplo, que o policial não pode entrar na casa sem mandato policial. O policial tem que estar emitindo mandato primeiro para poder entrar na sua casa, ele tem que te pegar em flagrante em certas situações, né? E a regulamentação de audiências e julgamentos. Aí, por exemplo, né, tem uma norma excepcional, né, no caso aí da pandemia, as pessoas podiam ser atendidas ali em casa durante a fase de julgamento, no tribunal, não acabar se contaminando, né, para defender a saúde, no caso, né. Tem algumas normas excepcionais que a gente vai ver depois. E, por exemplo, aí também a presunção de inocência, o princípio do direito penal brasileiro, que apesar de ser fundamental para o processo penal, não descreve o crime. É uma norma penal, está ali no Código Penal, mas não descreve o crime. Caso, todo crime tem que ter uma coisa ali, mas nem todas as normas que estão no processo penal vão ser exatamente ali para estar atribuindo uma pena. Às vezes é só para regulamentar alguma coisa, a forma como funciona. Agora, a lei penal excepcional e temporária, aí que eu tinha citado, né, a lei excepcional, por exemplo, no Covid-19, você podia fazer julgamento em casa, de forma online. Agora, vamos explicar um pouquinho. Ó. A lei penal excepcional é aquela criada para situações extraordinárias que envolvam grande perturbação da ordem pública ou ameaça a bens jurídicos coletivos importantes, como a saúde. Ela vai além da aplicação das leis penais ordinárias.
porque visam enfrentar uma situação de crise ou emergência de forma mais eficaz. Essas leis são criadas em momentos específicos e podem envolver, por exemplo, crises políticas, alguma crise ali, por exemplo, o Estado ocorrendo invasão em Brasília, está tudo uma loucura, as pessoas não conseguem, não conseguem exercer seu poder, não conseguem fazer as coisas, não conseguem ter livramento, então pode entrar ali leis excepcionais para apaziguar a situação, situações de guerras e conflitos armados, no caso, numa situação de guerra, a gente vê que a pena muda completamente. Você pode ter ali, por exemplo, a execução ali do inimigo, né? A pena de morte passa a valer, como não sendo um crime, por exemplo, né? Uma situação excepcional, caso diferente, né? A guerra. Desastres naturais em larga escala. A gente pode ver alguns casos aí como Brumadinho, como o Rio Grande do Sul, ocorreu alagamento, essas coisas. Por exemplo, os detentos que estão na cadeia. E a inundação, por exemplo, chegar lá, as leis penais vão mudar, né? No caso, você não pode deixar as pessoas ali simplesmente para morrerem afogadas, né? A Deus dará. Tem os direitos ali, a dignidade à vida, a dignidade à saúde, e a lei excepcional, ela vai entrar aí, dando ali, né? Algumas coisas para serem definidas ali, de alguma forma ali, temporária ali, né? Visando conter a situação. Razões estrangeiras também. Tem leis excepcionais para ajudar a conter a situação. Agora, a lei temporária é uma lei que ela nasce já com um prazo de vigência determinado. Ao contrário da excepcional, que ela pode durar ali até o fim da crise, por exemplo, até o fim do Covid, ninguém sabia quando ia acabar. Tiveram leis diferentes ali, né, para permitir uma coisa ou outra, para permitir a aplicação de penas, julgamentos. A lei temporária, ao contrário disso, ela tem um tempo de ação. Por exemplo, eu posso determinar hoje uma lei que dure de dia 1 de 2025, de janeiro, até dezembro, até dia 5 de dezembro de 2025. Essa lei vai acabar, essa lei vai parar de valer. Por exemplo, aí, uma lei aí de 2005, né, que você podia estar levando armas com a numeração raspada ali, né, para devolver para a delegacia, ou então você podia estar registrando ali, né, se essa arma fosse legal. Você não estaria cometendo um crime de estar andando com essas armas aí sem identificação durante o período curto aí de tempo, né? Foi durante o ano de 2005, aí, não me lembro muito bem, mas no caso você não estaria cometendo crime, né? E dentro da situação de regularizar ou devolver. Depois voltou a ser crime, né? Normalmente, voltou ao comum. A lei penal temporária, aquela que tem um prazo de vigência, como eu já falei, ou seja, ela perde sua validade após um período específico, ou quando a situação que a lei não deixar de existir, ou seja, a sua aplicação é limitada no tempo e ela só se aplica enquanto o contexto que a justificar durar. Essas leis podem ser criadas em resposta a uma emergência ou uma situação temporária, como uma calamidade pública, uma epidemia, uma guerra ou qualquer outra circunstância que exija uma ação rápida e direcionada do Estado. Característica da lei penal temporária, a validade limitada, tem o período de vigência definido e após o fim desse prazo, a lei deixa de produzir efeitos. Mas lembrando que se você for atingido por essa lei de alguma forma, você ainda vai responder pelos crimes dela, mesmo que ela seja extinguida. Porque essa lei temporária, ela responde aos princípios da outra atividade. Ou seja, mesmo que a lei deixe de existir, a sua pena vai ser cumprida normalmente. Por exemplo, aí para leis que duram um dia só. Por exemplo, você não pode consumir ou comprar bebida alcoólica ou vender no dia das eleições. Você vai lá e bebe, você é preso e a lei acaba ali, se encerra, porque você vai cumprir ali a pena que foi determinada do mesmo jeito. Não importa e não tem a retroatividade, o princípio, né, da retroatividade não entra nesse caso, porque a lei teve a vigência, ela é temporária e ela tem que ter a pena dela cumprida. Ela, no caso, não está sendo ali, né, ela já tinha um prazo determinado para ocorrer. A finalidade específica, ela visa solucionar ou atender a uma situação concreta e temporária que não pode ser resolvida pelas normas penais comuns. Aí, no caso, resolver uma situação de emergência, resolver uma coisa ali, está muito urgente. A diferença aí entre a lei penal excepcional e a temporária é que a excepcional é criada para situações extraordinárias que exigem uma intervenção do Estado, como guerras, estados de emergência ou outros crimes,
pode ser limitada no tempo, mas o principal aspecto é a resposta à situação excepcional. Ou seja, se é uma crise sanitária, se é uma crise de guerra, se é uma crise política, a razão pela qual ela está sendo criada é esse motivo de excepcionalidade. Já a temporária, ela é criada com prazo de validade limitado, independentemente de estar ou não ligada a uma situação excepcional. Ou seja, no caso, ela pode ser ali para ação do governo ali, para cadastrando árvores, para estar pegando árvores ilegais de volta ali, por alguma coisa. E não depende ali de uma crise, mas sim de uma necessidade temporária. Ela visa resolver uma questão de curto prazo, alguma coisa ali, ali que ela possa resolver. Alguma, alguma coisa ali de interesse público que eles buscam combater ali. Como, por exemplo, sei lá, acabar com a Macolândia, fazer alguma coisa assim. Exemplo de leis penais excepcionais e temporárias, ali, ó, lei penal excepcional. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos países, inclusive o Brasil, criaram leis excepcionais para punir crimes relacionados à segurança nacional, como espionagem, traição ou colaboração com o inimigo, por motivos óbvios ali de guerra, por situação emergencial e calamidades. Lei penal temporária. Durante a pandemia de Covid-19, vários países criaram leis temporárias para lidar com as questões de saúde pública, como o uso obrigatório de máscara e distanciamento social, como penas para quem desobedecesse essas normas. Essas leis foram criadas para durar enquanto perdurasse a crise sanitária. Agora, falando um pouquinho da diferença aí sobre a atividade, essa atividade penal e a outra atividade da norma penal. Esta atividade, se uma nova lei penal reduz a pena de um determinado crime, essa lei pode ser aplicada a crime já cometido, desde que a sentença seja benéfica para o réu. Isso é permitido pelo princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que é uma exceção ao princípio da irretroatividade das leis penais, que normalmente a lei penal só se aplica a fatos cometidos após sua vigência. Então, essa atividade aí, ela está aí, como, por exemplo, para poder editar uma lei. Por exemplo, eu cometi adultério. Depois vem aqui e surge uma lei que revoga. Não, adultério a partir de hoje não é mais crime. Então, o seu crime vai ser completamente anulado, seu histórico, sua ficha vai ser limpa, você vai sair da cadeia imediatamente pelos seus direitos. Não houve crime. O crime é simplesmente apagado por essa atividade da lei. No caso, né, uma lei pode anular ou assim, de uma forma, né, em questões penais, né? No caso, a sua pena pode ser anulada graças ao princípio da retroatividade. Já a ultratividade refere-se à manutenção de efeitos de uma norma revogada em relação a fatos passados, ou seja, a norma penal continua a ser aplicada mesmo após sua revogação. Vamos supor, eu cometi um crime de onda e matei uma pessoa. Aí, a partir de amanhã, matar pessoas não é mais crime. Mas, desse efeito, a punição, a pena, por ela ter uma questão ali de ser grave, ser mais alto nível e de estar cumprindo a pena, você vai sofrer sim com esse efeito de ultratividade dela, mesmo que ela exista, você continue sofrendo a pena. Por exemplo, uma lei temporária, não pode beber o domingo de eleição, você foi lá, bebeu, foi apreendido, depois no outro dia a lei falou que não, você vai sofrer sim com esse efeito de ultratividade. Ou seja, a norma penal continua a ser aplicada mesmo após a regulação, desde que os fatos que a norma regula tenham ocorrido enquanto ela ainda estava em vigor. Exemplo, a norma penal que estabelece uma pena de prisão para um crime continua a ser aplicada aos fatos ocorridos durante o período em que a norma está em vigor, mesmo que após sua revogação da norma a pena tenha sido modificada. Então, se a pena tenha sido modificada, alguma coisa, ela vai continuar ali tendo seu vigor. Ela foi modificada por outras causas. E também tem uma questão, por exemplo, dos princípios ali, né? O Brasil considera que o crime é consumado, por exemplo, no momento em que você mata de fato a vítima. Vamos supor, você tem a intenção de matar uma pessoa, manda ela no hospital, você esfaqueou ela fica internada e leva mais 3 anos para morrer. Fica ali os 2 anos no hospital. Na época que você cometeu o crime, você, você tinha 16 anos, que foi quando você iniciou o ato.
Se a pessoa morreu depois de 3 anos, você já tinha 19, no caso, você vai responder como se tivesse 16 ainda. O princípio que o Brasil utiliza se baseia no princípio quando você cometeu o crime, não quando ele foi consumado, né? No caso, eu acho que eu errei aí, né? Mas ele se baseia nesse quando você cometeu o crime. Então, no caso de eu, Erika, né? O estatuto da criança e do adolescente, você responderia como se ele tivesse 16 anos aí, ou seja, não respondendo penalmente. O que significa a lei que prevê abolitio criminis e seus efeitos? Abolitio criminis aí é uma expressão em latim que significa literalmente abolir o crime. Quando essa norma é criada, o comportamento que antes era punido por lei deixa de ser considerado crime. Como, por exemplo, aí, ó, o adultério, a Lei 11.106 de 2005, o adultério foi descriminalizado, ou seja, o ato de uma pessoa ter um relacionamento extraconjugal deixou de ser considerado crime. A partir da revogação da norma, não pode ser mais processada ou punida quem cometeu de adultério, que não é mais crime. Agora é um ato de adultério, já que não é mais uma pena, não tem pena, não é crime. Outro exemplo é a descriminalização de aborto em determinadas circunstâncias de alguns países. Quando a legislação revoga uma norma penal que punia o aborto em determinadas situações. Essa mudança implica que mulheres que praticaram aborto em situações antes puníveis não poderão mais ser processadas, ou seja, os crimes delas são limpos. Aí, descriminalização da conduta. A descriminalização da conduta, a principal característica do abolismo civil, ela remove a tipificação criminal de um comportamento anteriormente considerado criminoso. Assim, o fato que antes seria classificado como crime deixa de ser tratado como tal e passa a ser legal. A nova legislação revoga a norma penal incriminadora, eliminando a possibilidade de punição para o tráfico de estupro. Ou seja, se você já estava sendo penalizado, você é solto, e se você não estava, não vai ser. Efeitos retroativos. O algoritmo crime possui efeitos retroativos, ou seja, ela pode beneficiar quem foi condenado por um crime que foi revogado, e ela pode ter sua pena extinta, ser libertado e não poderá mais ser processado pelo Estado. Além disso, se alguém já estiver cumprindo pena por um crime que foi posteriormente descriminalizado, a pena pode ser extinta ou reformada. Extinção de punibilidade. O algoritmo crime ocorre a punibilidade, a capacidade de um fato gerar punição deixar de existir. Ou seja, a punição que cometeu a conduta que foi descriminalizada não poderá ser mais processada ou punida por esse ato, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da revogação da norma. Ou seja, o algoritmo está aí para acabar aí com a pena da pessoa. Ela é quando uma norma extingue a outra e realmente aí a outra. Também não se importa o tempo do passado aí dos fatos, né? Independentemente do tempo que tenha passado desde a prática do ato criminoso. Não se importa se a infração ocorreu ao longo dos anos, a descriminalização se aplica de forma retroativa, beneficiando qualquer pessoa que tenha sido penalizada por essa conduta. Agora, o que significa a teoria da ponderação concreta em caso de lei penal nova mais benéfica? O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica estabelece que, quando uma lei penal é mais favorável ao réu, ela pode ser aplicada retroativamente a fatos que ocorreram antes da sua vigência. Ou seja, se ocorreram algum fato, a lei penal mudou, ficou mais branda, o cara pode ali estar se beneficiando dessa lei. Isso significa que a pessoa que cometeu um crime sob uma lei anterior, mais severa, pode se beneficiar de uma norma mais branda, como eu já falei, caso a nova lei seja mais benéfica, redução de pena, exclusão de crime, alteração de tipificação penal. Entretanto, a aplicação da lei mais benéfica não é sempre simples, pois envolve diversas nuances relacionadas ao caso específico. É nesse contexto que surge a teoria da ponderação concreta. O que a ponderação concreta considera? No momento em que o fato foi praticado, o efeito da mudança na norma do réu, como a redução da pena, alteração de regime, cumprimento. Estágio do processo, se o réu já foi condenado, se está cumprindo a pena, e a recurso pendente, e a justiça e a proporcionalidade no caso específico. Então tem que ser proporcional. Se o cara está cumprindo uma pena de 10 anos, se a pena cai para, de repente, máximo de 8, o juiz tem que ir lá e tem que analisar se é justo ou não reduzir também a pena desse sujeito
de repente cair pela metade. Nesse caso, como funciona aí, ó? Análise do impacto da nova norma, o juiz deve considerar a aplicação da norma mais benéfica realmente resulta em melhoria significativa para o réu. A avaliação do momento da infração, a aplicação da norma mais benéfica pode ser afetada pela data do fato criminoso, e o juiz pode ponderar se a mudança legislativa tem um efeito justo para aqueles que já estavam em processo de condenação ou cumprimento de pena, ou seja, se ele foi ali condenado muito recentemente, a pena dele já caiu, ele pode ter uma consideração ali do juiz, né? Vai estar variando, né? De repente aumentar um pouquinho a pena dele, e vai deixar de diminuir mesmo. Exame de proporcionalidade da justiça, a aplicação de uma nova lei mais benéfica deve ser feita de forma que seja proporcional ao caso. Isso significa que a alteração não pode ser aplicada de forma que gere mais justiça, como beneficiar alguém que já foi severamente punido por um crime, cuja situação não seria de fato alterada pela mudança na norma. Vamos supor aqui, suponha que a lei reduz a pena determinado crime de 10 anos para 5, o réu que cometeu o crime há 8 anos e está cumprindo pena de 10, pode ser beneficiado pela lei mais benéfica se ele já cumpriu 9 anos de pena. A teoria da ponderação completa pode levar a juiz a ponderar realmente se há benefício significativo em aplicar nova pena ou não. Abolir crimes. Se uma lei revoga um tipo penal, tornando uma conduta anterior criminosa não mais punível, o juiz deve ponderar se a revogação do crime realmente beneficia o réu. Se o réu já foi condenado por esse crime, a teoria da ponderação completa pode resultar na extinção da punibilidade ou até na revisão da pena, dependendo das circunstâncias. A teoria da ponderação completa aplica-se na análise de que quando uma lei penal nova mais benéfica deve ser aplicada a um caso, considerando as circunstâncias atuais e o impacto real da norma no réu, ao contrário de uma aplicação automática abstrata. Ou seja, não é automático, nada pode ser por conta própria, e o juiz vai estar sempre analisando. Pode mesmo estar ali beneficiando, né? ou, ou se caso é realmente necessário, né? É de extrema urgência que já seja liberado. Então, é isso. Esses foram os certos.